Fala, psiconautas! 93. Hoje, mais uma vez, reunidos aqui para uma live aberta, né? Que vai para o YouTube depois. E nós voltaremos ao nosso assunto sobre as tabelas enoquianas, né? Quem sabe aí um pouquinho de prática, né? Quem sabe, né? Dependendo de como é que vai ser as coisas, tá? Essa live, gente, também representa um momento de se encontrar aqui para que vocês tirem as dúvidas de vocês em relação ao assunto que nós estamos tratando aqui abertamente, né? Tem muitas dúvidas sobre a prática do que é lá no grupo, muitas dúvidas principalmente relacionadas à questão de quadrantes, chamadas e etc, né? Hoje a gente pode tirar essas dúvidas ao vivo. Uma live, pelo que eu me lembro, a gente acabou ela já falando sobre as chamadas, né? O uso das chamadas. Então, inicialmente, pessoal, vocês têm dúvida? Se ficou com alguma dúvida em relação ao uso das chamadas, conforme os quadrantes ali, vocês querem fazer alguns exercícios práticos relacionados a isso? O que vocês desejam fazer? Hoje é uma live muito mais livre, tá? Muito mais um bate-papo aqui. Eu separei o material para a gente fazer uma esquematização rapidinha aqui novamente, mas se precisar, a gente tem o material ali, mas novamente o assunto que a gente estava tratando na live passada. Deixa eu aproveitar, inclusive, eu vou abrir aqui o arquivo que a gente estava falando, né, sobre a esquematização das tabelas com as chamadas ali. Deixa eu abrir ele aqui de novo, que a gente já começa a falar a partir dali. Aí, tudo bem. Deixa eu só achar a página aqui certinha, que a gente abre em cima da posição das chamadas. Opa, aqui. Chinesa 484. Opa, agora sim. Muito bem. Tá todo mundo vendo essa tela aí? Perfeito, minha gente. Então, assim como na live passada, vocês percebem aqui que nós temos alguns números, né, aqui na nossa tabela, e isso aqui representa, gente, a tabela da união, tá? A união junto com as tabelas dos quadrantes, tá? Ou as tabelas elementais, ou também conhecidas como torres de vigia. É importante salientar, gente, que em muitos documentos sobre enoquiano, vocês vão ver essa tabelinha aqui com vários nomes, tá? Por isso que eu disse aqui, né, os vários nomes delas, tá? Lembrando para vocês que a tabela da união é só esse eixo central, esse grande sinal de mais que nós temos aqui, tá? Isso daqui é a tabela da união, porque ela une as outras tabelas que são chamadas de torres de vigia. Tá? Por que esse nome torre de vigia, gente? Porque torre de vigia, de acordo com a construção dos anjos, da entrega nos diários, dizem que isso aqui vai fritar a cabeça de vocês. Cada agrupamento desses aqui, ó, leste, oeste, sul e norte, cada agrupamento desses é um anjo que cuida dos quadrantes do universo. É assim que é descrito, assim que essa tabela é descrita nos diários.
Tá? Então, pensem o seguinte, imaginem que com essa ideia, eu digo para vocês que há anjos dentro de anjos. Sim e não, né? Sim, porque se eu digo que cada uma dessas tabelas é um anjo diferente, nós temos muitos anjos dentro desse anjo. Não, porque nós representamos um conceito muito abstrato, muito difícil de entendimento, relacionado a como é a construção do reino angelical, ou da construção do universo angelical dentro do sistema enoquiano, tá? Então, basicamente, eu digo para vocês que os anjos também são dimensões e construtos de realidade, são parcelas de uma realidade muito mais ampla do que a nossa. Então, quando há esse conceito é apresentado, né, de que cada torre de vigia é um anjo que protege, alguns de vocês podem vir a lembrar dos 4 anjos que protegem as saídas do Jardim do Éden. Pegaram a ideia? O sistema enoquiano ele é muito, mas muito conectado a muitos conceitos cabalísticos que foram depois desenvolvidos em estudos bíblicos na construção do cristianismo. Eu gosto muito de citar essa parte porque se refere, gente, como eu já havia dito para vocês, ao cristianismo primitivo, tá? Que talvez possa ser confundido com o gnosticismo, mas não se deve confundir esta parcela de conhecimento, porque o gnosticismo hoje ele deu aí uma viajagem, sabe, talvez, longe da sua base, da sua estrutura inicial, que é o cristianismo místico, primitivo. Tá? Então, inicialmente, cada torre de vigia já é um anjo. Tá? São também chamadas, a tradução de watchtowers, torres de observação. O que eles observam? O que eles protegem? Eles protegem do caos primordial. Isso é dito pelos anjos nos diários. É interessantíssimo essa parte, inclusive. Que para nós, o entendimento para nós hoje seria considerado os capirotos, né, os demônios, os construtos mais abismais que existem fora da nossa realidade vigente. Isso quer dizer o quê? Olha que informação interessante, né? Existem outras coisas fora do nosso mundinho, tá? E como o mundinho entende dimensão vivente, já que nós temos outras ao nosso redor, a nossa dimensão vivente ela é formada justamente por essas 4 tabelinhas aqui, mais a tabela da união, tá? Então, fiquem com essa pequena introdução sobre o universo mitológico enoquiano. Não tomem a palavra mito como crença desacreditada, tá? Porque todos os mitos têm um embasamento fortíssimo na psique humana, ok? Mas isso é o que rege o nosso conhecimento enoquiano. Por isso nós chamamos de torres de vigia, gente. Porque esses anjos estão vigiando os quadrantes da nossa realidade contra uma coisa muito pior do que você imaginaria de um cacodarmo enoquiano, tá? Então essa é a realidade entregue pelos anjos ali nos diários. É uma informação importantíssima, porque a gente pensa, então, né, no fundo do mar sempre existe algo maior. Sim, gente, sim, tá? Então, essa tabelinha ela é muito importante porque ela já vem entregando para vocês, novamente, falando sobre isso aqui na nossa live, a posição das chamadas, meus caros. E por que isso é tão importante para vocês? Por que isso é importante para a prática de vocês? Para quem está ali no laboratório enoquiano, presenciou algumas cenas anteriores com uma pessoa que ela decidiu que não queria estudar nada do material que a gente disponibilizava ali e simplesmente queria que a gente desse respostas prontas para seja lá o que ela quisesse fazer. E vocês sabem muito bem que a gente não concorda com isso. Por quê? Porque a gente prefere ensinar vocês a fazer a coisa certa, não entregar as respostas de prontidão, né, na palma da mão de vocês. Porque não adianta nada, por exemplo, né, o Frater Veredinho, ele fala assim, Johan, quais camadas eu deveria fazer para, sei lá, curar um câncer do meu cachorro? Não é muito melhor eu ensinar para ele o que cada uma dessas chamadas é capaz de fazer?
para que, além dele curar o câncer do cachorro dele, ele consiga utilizar este conhecimento para fazer outras coisas que precisam ser feitas na vida dele? Não é muito melhor, gente, do que eu simplesmente dar a resposta a chamar XXY. É isso. Se eu desse essa resposta tão fácil e tão simples, vocês conseguiriam compreender o porquê que eu dei essa resposta? É? Vocês sabem que saberiam, né, hipoteticamente falando, que simplesmente essa resposta estaria ligada ao pedido que você escolheu, mas você não sabe por quê. Por que que aquela chamada está ali? Se vocês, meus amigos, são tão curiosos e tão cabeça duras, resistentes, como eu sou, né, eu vou atrás do saber. Eu vou procurar saber, mas por que que aquelas chamadas estão ali? Né? Por que que essas chamadas foram escolhidas? Por que elas, essa combinação aí se refere à cura do câncer do meu cachorro? Né? E o que, que cada uma delas faz separadamente? Por que, que elas estão nessa ordem? Percebe? Então, tudo isso, gente, faz parte daquela gana de aprender, que é algo que eu tenho, né, que me proporcionou, inclusive, estar aqui ensinando alguma coisa de útil para vocês hoje. Tá? O Frater Veredino fala ali, né, dar a linha e o anzol. Então, o peixe, corretamente, perfeitamente, Frater. Então, por isso, nós estamos aqui fazendo essa live hoje, tá? Como continuação ali, né? Opa! Muito bem-vindo, meu amigo Robson. Seja muito bem-vindo. Espero que você aprecie a aula. Se quiser participar, já pode abrir a câmera. Você sabe que você não precisa nem de convite. Você já está convidado. Tá? Ok. Então, pessoal, é muito mais importante, muito mais interessante que a gente aprenda e se conecte ao conhecimento que está sendo proposto do que simplesmente você receber ali uma informação vazia, nula. Né? Johan, ou Robson, que já está aqui, qual chamada que eu uso, sei lá, para conseguir um emprego novo ou para matar meu chefe? Beleza, se eu te passar essa informação, o que você vai fazer com ela? Primeiro ponto, você tem treinamento mágico para manifestar a sua vontade por meio da palavra? Segundo, você sabe o que, que essas chamadas sozinhas elas fazem? Por que essa combinação que eu te dei é importante? Primeiro, e mais importante, você sabe quais as forças que essas chamadas estão invocando dentro da sua prática? Porque se você não sabe disso, cara, basicamente você está cometendo um erro tolo, crasso, que é praticar magia cegas. Ninguém faz isso. Ninguém que seja sábio, o mínimo, faz isso, gente. Então é extremamente importante que vocês saibam exatamente e precisamente, com experiência, né, o que cada chamada faz, em que posição essa chamada está, por que, que ela está ali, inclusive, né, o que essas combinações fazem. Então, a partir do momento em que vocês percebem que eu tenho aqui esse quadrante, que nós consideramos o quadrante do ar, né? É importante saber, por exemplo, que a posição de ar do ar, ela também se remete a todas as 4 tabelas, as outras 3 no caso, né? Então, vocês vão perceber que o ar está sempre no canto superior esquerdo. Olha lá. Por quê? Nós estamos tentando traduzir a máxima, né? O macrocosmos do microcosmos. Então, quando a gente fala do macro, nós estamos falando do quadrante em si, da torre de vigia em si. E aí o micro desta torre de vigia é justamente o subelemento, nós chamamos de subelemento ou subquadrante. Então, saber essas informações já nos possibilitam exercer um processo de combinação que é extremamente necessário para a prática. Tá? O Matheus pergunta ali, né? Dentro do sistema, existem seres piores que os Cacodaimons enoquianos? Cara, dentro do sistema, não. Tá? O que se aproxima em índice de rebeldia e capacidade de destruição são os ministros da hierarquia. Beleza? E aí há todo
todo um conhecimento extra, Matheus, sobre essa parte dos ministros da heptarquia, porque há uma confusão muito grande em relação ao que a gente entende como ministro. Todo mundo acha que o ministro da heptarquia é os 5 nomes abaixo do rei e do príncipe de cada parte da tabela da heptarquia. Aqueles caras ali são subalternos ou regentes abaixo do rei e do príncipe. Gente, existem 294 ministros da heptarquia. Tá? Essa é uma confusão muito clássica, mas é que eu pretendo, obviamente, abordar com muito mais detalhes dentro da mentoria de magia nuclear. Tá? E, em breve, aproveitando que o Robson está aqui, no nosso projeto de estudo dos diários. Nós vamos abordar principalmente essa parte da construção dos nomes dos ministros, das entidades abaixo dos reis ali, lembrando que são 7 né, em cada ciclo. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse nome, tá? Então, assim, há toda uma gama de conhecimento extra, gente, que nós precisamos nos atentar na prática do sistema. Então, percebam, né, quando a gente fala que sobre taumaturgia enoquiana, que dá para praticar com as chamadas, dá, cara. Porém, né, o ouro, o doce, a coisa é justamente o estudo das próprias entidades e as maneiras como convocá-las. Então, para a sua pergunta, Matheus, eu acho que não existe nada mais tão arisco, tão rebelde e destrutivo quanto um Cacodaimo. Pode falar, Robson. Posso dar uma opinião aqui? Existe o magista ignorante. É pior do que um Cacodaimo enoquiano muito. Concordo plenamente, cara. Concordo plenamente. Tem razão, Robson. Então, respondendo a sua questão, Matheus, se existe algo pior do que um Cacodaimo enoquiano, é o magista ignorante. Sim, com certeza. Gente, o que há nesse sentido em relação à própria ignorância na prática do sistema? Eu vou dizer para vocês só por cima. Vocês entendem, vocês já percebem que o sistema enoquiano é extremamente complexo, extremamente difícil de ser absorvido, entendido, para que você possa utilizar. Tá? Usar as chamadas enoquianas, mesmo diante deste conhecimento, né, que nós estamos vendo na nossa tabela, é simplesmente arranhar muito na faceta ali de uma ponta de um iceberg gigantesco. Tá? Nós precisamos compreender que o sistema ele é extremamente profundo e demanda anos de estudo e prática para que a gente possa usar de forma precisa, digamos assim, tá? Que seja exatamente preciso ali. Então, isso aqui que eu estou passando para vocês, lembrando vocês da live passada, é justamente a parte inicial, que é a disposição das chamadas dentro das tabelas. Ok? Gente, vocês têm alguma dúvida em relação a essa parte? Isso aqui eu simplesmente estou falando novamente sobre a nossa live passada, né? Se tiverem dúvidas, podem levantar no chat, tá? Enquanto isso, eu vou mostrar outra coisa para vocês. Muito bem, pessoal, muito bem. Então, nós começamos aqui com a imagem de como as tabelas são utilizadas no neo-enoquiano. Tá? Lembram-se que eu falei para vocês que aquela cruz central é o que nós chamamos de tabela da união, porque ela une as outras torres de vigia. Nós temos essa figura aqui, tá? Que demonstra a união dessas tabelas com um mesmo regente, né? Digamos assim, tá? Que é a tabela da união na sua formação. Isso aqui é muito interessante, que eu vou dizer para vocês, tá? É a formação que a própria Golden Dawn utilizou, tá? Para poder entender como o sistema funciona. Porém,
meus caros, isso daqui foi simplesmente um rascunho que o próprio John Dee fez nos diários para poder entender como as tabelas se dividiam. Quando a Golden Dawn tomou conhecimento disso, séculos depois, ela achou que isso aqui fosse justamente a determinação perfeita e suprema de como as tabelas deveriam ser. Mas isso daqui, gente, foi simplesmente um rascunho para facilitar o entendimento do John Dee. Tá? Isso aqui não funciona, então, Johan? Funciona, e muito, inclusive, tá? Porque nós temos registros aí de funcionamento de membros da Golden Dawn, nós temos os nossos próprios registros, a gente bem sabe, eu e o Robson, a gente já utilizou muito dessa forma, né? E funciona perfeitamente, beleza? Mas isso a título só de curiosidade para vocês, saibam que isso aqui foi apenas um rascunho do John Dee. Em relação às tabelas. Se vocês darem uma olhada a fio nesse desenho, vocês vão perceber que essa daqui é a tabela de essência, gente. Que é a tabela entregue por Rafael em 1585. Faltavam alguns anos para o... Se eu não me engano, 1 ou 2 anos para o Dee e o Kelly se separarem. Tá? Essa tabela foi recebida. Certo? Então, essa tabela aqui, gente, ela já denota para vocês como funciona o uso, todo mundo vendo aqui no centro, né? Da tabela da união para a sua prática mágica. Por quê, Johan? Por quê? Por que isso aqui, né? Gente, o altar para a prática neo-enoquiana, ele deve conter uma única peça acima e centralizada no seu templo, que é justamente esse formato da tabela da união. Novamente, para a prática neo. Tá? Também. Então, isso aqui é a única coisa que deve constar em cima do seu altar ou da sua mesa, né, antes de você realizar um ritual. A escolha das outras tabelas é determinada, gente, pelo uso que vocês vão dar a elas. Então, nós temos aqui a tabela do leste, que vocês já conhecem, já sabem como do ar, a do oeste como da água, a do sul como do fogo e a do norte como da terra. O uso que você vai dar às outras tabelas, ele vai depender justamente do seu desejo. Por isso, meus caros, voltando ali à nossa outra tabela, é importante vocês saberem uma outra informação importante. Além das chamadas posicionadas nos seus subquadrantes, vocês têm que saber o elemento que compõe esse subquadrante específico. Porque essas combinações, meus caros, vão produzir os resultados mais variados possíveis para vocês. Tá? Eu e o Robson, a gente já fez uma live, inclusive, tentando quantificar a quantidade de possibilidades existentes na combinação de subquadrantes e chamadas. Deu um número, assim, astronômico, gigantesco, gente. Não dá para a gente quantificar, assim, falar, isso aqui serve para isso aqui serve para isso aqui. É impossível isso. Tudo que é possível fazer, meus caros, é que vocês entendam para que serve cada coisa. Porque assim vocês conseguem montar na própria mente de vocês o uso que vocês vão dar. Tá? Pode falar, Robson. Só colocar mais 5 centavos aqui na discussão. Lembrando, pessoal, que essa organização, essa disposição das chamadas dentro da tabela, isso se dá, grande parte, segundo consta, também pela leitura da tradução dessas chamadas. Ou seja, quando você lê a tradução da chamada e não apenas tenta executar elas como um feitiço, você compreende que elas podem estar ligadas a determinadas situações e coisas que você pretende empreender com elas. Então, não é uma questão apenas burra e de tabela, você entender o que você está falando, que é uma coisa fundamental dentro da magia, que é o que o Johan estava falando logo quando eu entrei na live, é fundamental. Então, eu pediria a todo o pessoal que está assistindo isso daqui que gastasse
15 minutos da sua vida, parasse de rolar Instagram, Facebook, essas coisas, e fosse lá dar uma olhada na leitura da tradução desse material, que é muito importante, tá, Claro. pessoal? Então, assim, fica aí uma dica, né, para vocês. Exatamente, Robson. Muito obrigado, inclusive, pela sua participação no momento, porque é realmente extremamente importante. E aí, gente, é uma coisa interessante, ligando a isso que o Robson falou, é aí que entra uma coisa extremamente importante no estudo da magia: interpretação de texto. Isso é de suma importância dentro do estudo, é imensa importância, porque a partir disso, gente, graças aos bons anjos a Deus, nós temos um registro do Benjamin Roy, por exemplo, fazendo a interpretação dessas chamadas, fazendo a associação delas, né, a cada subquadrante, assim como a Golden Dawn fez. Tá? Mas é muito mais importante que cada um de vocês leia a tradução das chamadas e tente compreender o porquê elas estão alocadas nas posições que elas estão. O que aquela mensagem diz para você no seu coração? Tentem fazer um combinado entre a razão de vocês e o sentimento pela obra, porque se você não leu ainda a tradução das chamadas, eu sugiro fortemente que você leia, porque são poéticas. E elas revelam muitas informações. Você sabe uma informação super interessante que as chamadas revelam? Quando você lê o texto delas, da 1 a 18, você percebe que Deus, inicialmente, começa falando de si mesmo sobre si mesmo. E conforme você desce as chamadas, ele começa a falar sobre si mesmo na terceira pessoa, porque Deus já está ocupando uma outra posição na Trindade. Gente, isso é de uma beleza, de uma importância na prática de vocês que é crucial. Porque vocês percebem ele em si se entregando à própria obra e se referindo a si mesmo depois como a obra já realizada. Isso é uma chave de percepção para que você compreenda o porquê as chamadas estão alocadas daquela forma. Tá? Eu acho que essa é a segunda vez, a primeira vez que eu mencionei sobre isso foi quando eu e o Robson ainda estávamos com a mentoria juntos, e eu acho que não houve mais menções sobre isso, não sei se foi no seu curso, se você mencionou alguma coisa sobre isso, Robson, mas eu acho que é uma informação extremamente interessante da gente entender, tá? A própria leitura das chamadas vai proporcionar isso para vocês, gente. Quer falar alguma coisa, Robson? Quero. E não só isso, eu vou um pouquinho além. Leiam individualmente a tradução de cada chamada, reflitam sobre isso, tá? Façam uma reflexão, porque leitura apenas não basta, é necessário você ler, meditar sobre, para compreender mais profundamente a questão. E também recomendo uma segunda forma de leitura da tradução das chamadas, que é a leitura textual mesmo, como o Johan falou, interpretação de texto é fundamental, mas você ler os textos das traduções em seguida, como um único texto. E isso vai fazer uma análise crítica desse conteúdo, vai te ajudar a compreender mais profundamente o que a gente tem dentro da magia enoquiana como um todo. Exatamente, precisamente, Robson. Eventualmente vocês vão chegar a essa compreensão, mas a dica é justamente essa. Peguem todas as traduções das chamadas, colhem num único texto e leiam de cima a baixo. E tentem absorver o que está sendo dito ali. Gente, há uma particularidade, por exemplo, se eu não me engano, é da terceira chamada, que ele fala sobre as 456 forças, por exemplo. Né? 4, 5, 6. Aí há uma referência a uma construção extremamente importante das tabelas e dos anjos que compõem essas tabelas. Tá? Então, assim, esse é o tipo de coisa minuciosa que a gente só pega no estudo. Tá? Só pega na prática. Né? Você pratica o sistema, os anjos falam com vocês absorvem o que eles falam, muitas vezes não entendem o que eles vão falar, porém, eventualmente, com o estudo do sistema, vocês vão entender. Tá? Então, esse é o tipo de coisa que vai acontecer. Há uma parte das chamadas que falam sobre lanternas de fogo também, né? Lanternas, né?
O que é muito interessante, porque é, uma lanterna, talvez aí, né, na prática do hermetismo, seja a representação máxima da iluminação espiritual. Quem curte ali o tarô de Tote, por exemplo, vai ver o eremita carregando uma baita de uma lanterna ali, numa posição muito específica da carta, tipo Tiferet, né? Então, gente, é o tipo de coisa que o sistema se gruda, se cola e se explica. Pode falar, Robson. E para quem estuda ritual e não apenas deseja performá-los, uma dica adicional é buscar entender também o porquê existem determinadas ferramentas no altar, por exemplo, por que nos rituais da Golden Dawn nós vamos encontrar a lamparina vermelha sobre a mesa, sabe? Tem toda uma questão, um estudo, porque as coisas não estão ali. Por mais que muita coisa dentro da Golden Dawn possa parecer, de repente, uma marretada hermética, e o pessoal gosta de dizer que tem muita coisa que não é. E está muito, muito claro ali, né? Então, recomendo muito quem gosta de Golden Dawn, principalmente, buscar entender mais a fundo o porquê de cada item dentro do processo, e vocês vão estar vendo correspondências quase sempre dentro do Enochiano, porque a Golden Dawn escolheu o Enochiano como seu sistema máximo de magia, né? Então, recomendo aí, para quem gosta de estudar ritual, pegar aqueles rituais de iniciação da Golden Dawn e, tendo interpretação de texto, dá uma lida, dá uma interpretada naquilo ali. Exatamente. Exatamente. Porque tudo dentro do ritual, além de ser simbólico, tem significados mais profundos, né? E o magista ele precisa aprender a ver esses significados, mesmo numa flor em cima do duplo cubo, mesmo numa lanterna vermelha, mesmo num triângulo branco, sabe? Entender por que esses itens estão ali. Não é só criticar a galera da Golden Dawn. Querendo ou não, se não fosse a galera da Golden Dawn, talvez o Enochiano nem fosse tão difundido, nem fosse matéria de interesse tão profundo dos magistas em geral. Então, como é hoje. Eu não vou ficar lambendo os méritos da Golden Dawn, mas eu gostaria de dizer para a galera que, tipo assim, não vão nessa da galera que gosta de só criticar, não. Vejam valor no que eles trouxeram para nós, ainda que na forma com que eles puderam, eles também são seres humanos, eles também são falhos, então deem um créditozinho também, porque não foi um trabalho tão mal feito assim, não. Foi extremamente útil. Foi extremamente útil. A partir desse trabalho, nós abrimos portas, gente, que nunca mais serão fechadas. Portas de conhecimento que nunca mais serão dispersos. Tá? Isso é lindo. O trabalho da Golden Dawn proporcionou que a gente criasse e desenvolvesse o nosso próprio trabalho hoje em dia aqui. Tá? O que é mais importante ainda. Beleza? Olha, a Delíria tem uma pergunta ali, tiro bala na agulha, hein? Tiro de 12 na cara, né? Ela pergunta ali, então, pela tradução, a segunda chamada ajudaria mais no scrying do que a primeira? Então, Delíria. O que a segunda chamada se refere é a abertura dos seus verdadeiros olhos para a verdadeira face da criação. Tá? Ela não se refere a scrying, ela se refere a descobrimento da verdade. Beleza? Não é à toa, né, que a segunda chamada, ela faz um equilíbrio e purificação dos 4 elementos ali no praticante, e ela também exerce a função de ação, ok? Então, ela fala muito mais sobre você perceber com os olhos do espírito a ação que ocorre à sua volta. Então, ela te dá o poder de ação, ela te dá o poder de controle sobre as tabelas inteiras, tá? Enquanto a primeira chamada, ela é uma porta de acesso, beleza? Digamos que a primeira seja o interruptor da coisa toda e a segunda chamada é um aviso. Estou prestes a utilizar aqui. Deu para compreender aí, Deliniano? Perfeito.
né? Ela fala muito mais sobre você abrir os seus verdadeiros olhos para a realidade, tá? Ela não se refere bem, não se refere completamente ao scrying, já que o scrying seria visto dessa forma como, sim, abrir os olhos para a verdade, mas não no sentido de você absorver informação, mas ver como ação. A primeira chamada, a segunda chamada, desculpe, ela se refere como você sentir a verdadeira, a verdade, né? A realidade como ela é, tá? O Giovanni comenta ali, né? Eu fiquei com um sentimento estranho quando li a 19ª chamada pela primeira vez. Eu me arrependi. Opa, deixa eu voltar ali. Eu me arrependi de ter criado a humanidade. Então, bicho. Né? Isso não é sem fundamento, né? Obviamente, nós estamos falando ali com uma coisa que eu devo lembrar a vocês novamente, o que eu disse anteriormente, tá? As chamadas, conforme você lê o texto dela, você percebe Deus falando de si mesmo, de outras figuras, tá? É muito importante que vocês entendam que cada anjo na criação, ele é Deus com uma missão específica, tá? Então, assim, por que a gente fala, por exemplo, nome de Deus da tabela X, da posição Y que põe ali? Por quê, gente? Porque cada criatura, cada obra divina também é uma face de Deus, tá? Então, quando a 19ª chamada ela menciona essa parte especificamente, ela dá a entender, meus caros, que tudo que é criado será destruído em algum ponto. Nós chamamos hoje isso da física moderna de entropia. A entropia diz claramente que você já nasce morrendo, né? Quando você nasce, você já tem uma contagem ali, específica de vida, tá? Mais uma vez, se a Delilian, que é professor de física, quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Pode falar, Robson. Teologicamente é importante lembrar, galera, que o pessoal tem uma imagem muito separada dos anjos de Deus. Isso que o Johan falou é muito importante, porque teologicamente os anjos, eles são emanações de Deus. Eles são Deus em ação. Eles são as pés, mãos, olhos e boca de Deus. Então, os anjos, a galera acha que anjo não tem muito a ver com a divindade, quando é a divindade, eles são a divindade. Se a gente for falar do que a gente está trabalhando, quando a gente está trabalhando com os anjos eles são uma emanação direta da entidade suprema. Então é importante que as pessoas entendam esse ponto para entender que o trabalho angelical ele não é um trabalho vulgar ou qualquer. Ele é um trabalho muito profundo que trabalha não com servos necessariamente do divino, eles trabalham com as emanações do divino em si. Está trabalhando com. Por que um anjo não vai contra a vontade de Deus? Porque ele não é um ser diferente de Deus. Ele é a vontade de Deus, ele é a emanação direta de Deus. Ele não tem como ir contra Deus porque ele é parte dele. E é isso que a galera muitas vezes não entende, fica se confundindo com opiniões de gente que muitas vezes não tem um raso entendimento teológico. Justamente. Muito obrigado, Robson, mais uma vez pela sua contribuição. Tá? Então, é exatamente isso, gente. Os anjos são justamente as partes, as funções, eu diria não partes, né, como se fossem partes separadas, mas são as funções divinas na criação, tá? A Delilian comenta novamente ali, né? No Antigo Testamento, Deus se arrepende de ter criado a humanidade mais de uma vez. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre uma das descobertas mais legais que a gente fez sobre o texto das chamadas, gente. Já mencionei para vocês que as chamadas, elas são Deus falando de si, e chega um ponto que ele começa a falar de si já na terceira pessoa, né? Como a emanação da criação. Por quê? Aí que vem a parte mais legal, gente. O texto das 19 chamadas nada mais são do que a
narração de Deus na criação do universo. Se antes nós tínhamos aqui no início, né, do Gênesis, a narrativa por uma outra visão, né, e Deus criou, por exemplo, né, aqui nas 19 chamadas nós temos o texto completo sobre a visão de Deus. Nós estamos falando aqui sobre a visão divina no processo criativo. Por isso nós entendemos isso como, na primeira chamada, Deus falando de si mesmo. Eu tenho em minhas mãos, ou eu estou sentado sobre um trono, e de repente a figura, o sujeito muda na narrativa. Por quê? Porque Deus já está criando a si mesmo. E mudando sua persona, tá? Para a criação. Então, quando há a narrativa, por exemplo, de algum anjo falando alguma coisa, entendam como Deus falando, porque Deus está assumindo aquela função específica. Então, assim, quando a Delilian fala, né, no Antigo Testamento, Deus se arrepende de ter criado a humanidade mais de uma vez. Essa parte, Delilian, no Antigo Testamento, é justamente a parte da narrativa das chamadas, da 19ª chamada, quando a criação já existiu. Vocês sabem por que isso é interessante? É uma coisa que eu falei, já mencionei dentro da mentoria, mas eu vou falar para vocês aqui. O sistema da heptarquia, gente, ele não é um sistema de magia planetária como o hermetismo concebe. Cada uma dos grupos de entidades da heptarquia mística representa um dia da criação. Essa é a forma como eu vejo a coisa, que eu entendi dentro do estudo dos diários. Tá? Então, a heptarquia, ela nasceu primeiro, foi concebida primeiro, foi entregue primeiro, porque ela fala sobre os 7 dias da criação. Por isso, os poderes dos reis e príncipes são tão diferentes dos poderes planetários comuns, dentro do hermetismo, por exemplo. Certo? Então, de acordo com isso, de acordo com essa informação, unindo aí ao conhecimento das chamadas que a gente tem, nós entendemos que é Deus narrando a si mesmo, e depois Deus se colocando em uma outra pessoa, né, terceira pessoa do singular, construindo o que nós viemos a chamar de realidade. A Delilian comenta ali, né? Eu entendo a entropia como potencial caótico a ser ordenado, mas o entendimento sobre entropia é uma das coisas mais profundas da física. Até o final do curso vai ter muitas concepções sobre isso, com certeza. Eu estou esperando por isso ainda, Delilian. Muitas vezes tento antecipar o curso, mas a gente está aí. Pode falar, Robson. Ah, tá, tranquilo. Estou procurando como visualizar o chat aqui. Eu ainda estou meio cru nesse programa. É que você usa só o Zoom, né? Então, o Mateus comenta ali, né? Então, quando o anjo dá uma chibatada na gente, ela vem do próprio Criador? Sim, não. Sim, porque é uma faceta divina. É Deus com uma missão, que dada a uma parte de Deus. É complexo de entender, Mateus, mas o que você tem que entender, por exemplo, é o seguinte: há muitos organismos, por exemplo, da biologia, que correspondem a um conceito de mente unificada. Você pode tentar compreender como funcionam os anjos a partir deste conceito biológico, tá? Como um fungo, por exemplo. Pode falar, Robson. E por que vocês nunca pararam para pensar? Porque quando a gente se refere aos anjos na magia, pelo menos na tradicional, a gente chama eles de inteligências. Se vocês pararem para pensar no termo, vocês vão entender que eles funcionam meio que como formigas, assim, com uma consciência coletiva de formigueiro, sabe? Então, isso vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais, porque agora eu vou falar uma frase que provavelmente muitos de vocês não entendam, mas Deus é o puro pensar, e os seus anjos são suas inteligências. Não poderia ter dito melhor, Robson. Muito obrigado novamente. Então, Mateus, tente pensar tente pensar nos anjos, em qualquer sistema de magia, inclusive, como uma inteligência coletiva, um único cérebro, né? Cérebro. Exato, Neto, como uma grande colmeia.
Tá? E agora imagine, se vocês puderem, que cada um dos anjos, independente da escala, casta, né, dos anjos, é justamente Deus com uma missão. É como formigas, existe a formiga soldado e a formiga operária. Imagine que Deus é o central, a inteligência central, né, no caso de um formigueiro, é a rainha com seus feromônios, que espalham o saber e uma troca eterna de informação entre a sua parte mínima lá embaixo e o centro pensante. Tá? Essa é a escala funcional no universo. É assim que funciona, gente. Então, Mateus, né? Então, quando o anjo dá uma chibatada na gente, ela vem do próprio Criador? Também. Tá? O Criador, ele sabe, né? O onisciente, ele sabe de todas as questões. O anjo em si, ele pode não saber sobre você até você fazer o chamado, né? Mas o Criador sabe. Tá? Então, digamos que seja um paradoxo ali. É difícil compreender em que dois conceitos também sejam verdades, né? Mesmo conceitos contrários. Tá? Mas, basicamente, o pensamento angelical seria baseado porcamente, né, nessa explicação que a gente tentou dar, tá? Que é uma grande comédia. Certo, meus caros? Então, iniciando o nosso capítulo 4 da nossa pequena apostila sobre o uso das tabelas, né? Na live passada eu lembro de ter iniciado esse assunto aqui, mas eu acho que eu não consegui avançar sobre ele. Gente, dentro da prática neo-enoquiana, todo o sistema funciona sobre o número 4. 4 torres de vigias. A maioria dos anjos tem quatro letras em seu nome. Tá? Por que o número 4 é tão importante, gente? Porque há o entendimento de que a existência total é formada pela unificação e, obviamente, a divisão do tetragramaton. Yod, He, Vav, He. Tá? Que formam, juntos, dentro da Cabala Hermética, os 4 elementos, os 4 mundos da Cabala, os 4 estados do ser, as 4 formas de pensar, os 4... Como é que chama? Como é que Eliphas Levi chamou isso? Os 4 objetivos do mago, né? Saber usar, querer e calar. Beleza? Então, o número 4 está extremamente presente dentro da prática do sistema. Então, vocês precisam entender que a construção da ideia que compõe o estudo do tetragramaton está muito presente dentro do Enochiano, tá? O Mateus está falando ali, né? Eu tinha essa dúvida, se o anjo já sabia da nossa existência ou se somente diante do ritual. Mateus, depende da situação, tá? Se você está praticando o sistema pela primeira vez, o anjo... Você é só mais um ser humano. Tá? Quando você faz um ritual do tipo apresentação, né, de 18 dias ou 22, etc., aí você já se coloca diante do conhecimento de todas as hierarquias. Tá? Percebe aí, Mateus, a diferença entre praticar a apresentação e o não praticante da apresentação? A apresentação, Matheus, que o Robson elaborou uma, eu elaborei duas também, e a gente tem toda uma progressão a partir do conhecimento desses rituais, diz basicamente o seguinte: imagina que você está entrando numa empresa e você quer convidar toda a sua equipe que você vai trabalhar para a sua casa para se apresentar para eles. Não seria muito mais interessante você fazer isso do que simplesmente começar a ordenar funções para pessoas desconhecidas? O que vocês acham? Né? Então, é muito mais interessante, gente, que vocês abordem o sistema após fazer a apresentação de vocês. E vai ser um ritual que vai agregar muito à prática de vocês. Vocês vão conhecer muito sobre as hierarquias que vocês vão estar trabalhando. Independente de ser a versão neo do ritual ou a versão mais tradicional do ritual, elas servem com o único propósito de apresentar as hierarquias para vocês. Tá? Ensinar vocês como é que funciona
a escolha de um anjo e para que eu vou escolher aquele anjo. Tá? O nosso amigo Oração quer falar, Robson? Eu tenho desenvolvido um trabalho já de apresentação de pessoas, de terceiros, né? Basicamente é o mesmo trabalho que a pessoa teria que ter, mas eu faço, é como eu chamando, eu conhecedor já dos anjos, eles já conhecedores de mim, eu os chamo e peço, olha, tô aqui, sou eu que vocês conhecem, eu os invoco, e aqui está essa pessoa, junto comigo, e sim, conheçam também essa pessoa a partir de agora. É como se, a partir do momento que eu sou conhecido por eles, eu também possa apresentar outras pessoas à egrégora. Porque não é nada exótico o fato de você apresentar um amigo ou uma pessoa com quem você trabalha. Então, existe essa terceira forma que eu tenho desenvolvido recentemente e tenho executado com sucesso essa apresentação de terceiros, ou seja, eu chamo, sendo já conhecido pelas hierarquias, sendo já conhecido pelos anjos, eu os chamo e apresento pessoas. Então é bastante interessante também esse processo, só que eu só faço isso quando a pessoa está disposta a estar cara a cara comigo e fazer o processo junto comigo. Eu não vou apresentar ninguém à distância. O que é exatamente o que a gente pretende, né, Robson? Fazer com que as pessoas metam a cara no sistema. Então, o nosso amigo ali, Oração Diária, ele fala, né? Essa apresentação de 8 dias é a mais easy e acessível de entender e praticar para quem está começando e já quer um contato com os anjos. São 18, meu querido. São 18 dias. Tá? E aí você tem ali umas opções de apresentação. Depende muito do estilo de prática que você quer fazer. Existe a apresentação, né, de 18 dias, que é a apresentação mais voltada para o Enochiano Nacional. Deve ter cortado mesmo na hora que eu estava explicando, tá? E existe a que eu criei, que é de 22 dias, que é mais voltada para a prática NEL, que é a prática que veio ali da Golden Dawn, tá? Essa prática da Golden Dawn, inclusive, ela está muito mais alinhada ao conhecimento que a gente está trabalhando aqui hoje. As funções das chamadas, os elementos nos quadrantes, subelementos nos quadrantes, inclusive, tá? A prática NEL, gente, é a mais conhecida, a mais difundida, onde vocês vão encontrar muito mais informações, tá, do que a prática tradicional. Para que você pratique tradicional, primeiro de tudo, você tem que saber falar inglês bem o suficiente para poder entender os diários. Caso você queira, né, obviamente, estudar sozinho. Tá? Tem que fazer a leitura dos diários. Inglês britânico, elisabetano, diga-se de passagem. Mais latim. Mais hebraico. Né? Que são as línguas que são faladas dentro dos diários. Tá? Você tem que manjar bastante. Né? O principal, obviamente, é o inglês elisabetano. Tá? Para quem quer saber o que é o inglês elisabetano, vocês já tentaram ler Shakespeare em inglês? Aquilo é o inglês elisabetano. Tá? Se vocês não conseguem mal e mal ler em português, para quem na escola já leu, por exemplo, Os Lusíadas de Camões, vocês vão ter uma ideia sobre o que é o português clássico, da época, inclusive, do Shakespeare. Tá? O inglês clássico elisabetano é de uma complexidade extrema. Tá? Então, quem quer praticar o enoquiano tradicional, que estiver sozinho, obviamente, não quiser participar de nenhum curso ou mentoria que a gente promove, o primeiro passo, obviamente, é saber inglês a um nível absurdo para conseguir compreender inglês de outras épocas, ter acesso aos diários, que hoje em dia, graças ao Robson, se tornou uma coisa mais fácil. Tá? Nós temos os diários disponibilizados lá no enoquiano.com.br, beleza? Para quem é na mentoria, tá os diários lá também, certo? Então fica mais fácil aí. E o principal, interpretação de texto. Gente, os anjos falam de uma forma tão lúdica, tão ilusória, tão cheia de como é que é o nome? Alegorias,
que fica difícil uma compreensão inicial ali, né? Esses dias eu estava falando com o Ulisses falou que já está na 8ª leitura dos diários dele ali, e ele está descobrindo coisas novas nessa 8ª leitura. Eu acho que desde a época que eu e o Robson a gente adquiriu os diários, eu acho que a gente já deve ter lido o quê, Robson? Umas 3 vezes, já? 3 ou 4, né? Pelo menos aí umas 3 vezes já. Pois é. E quando eu falo leitura, galera, não é pegar o livro, abrir, ler e passar para frente. Não, é ler, anotar, colocar post-it, e fazer anotação em caderno e assim por diante. É estudar. Estudar, gente. Estudar. Você sabe como é que você estuda matemática? Por exemplo, eu que estou na faculdade de física, né, eu estudo matemática assim. A professora me dá um conteúdo, a aula dela tem 2 horas. Ela só me dá, tipo, nos primeiros 10 minutos de aula, ela me dá uma folha de exercício, ela explica 2 ou 3 exercícios e ela fala bem assim, o resto da aula vocês se virem. Basicamente, os diários, gente, é você se virar com a língua e com a interpretação de texto. Tá? Então, é basicamente como aprender matemática. Muitas vezes, o que acontece nos diários, gente, a gente já comentou inclusive sobre isso, tá? Muitas vezes os anjos queriam dar mensagens especificamente para o Di, e eles falavam em grego ou hebraico, para o Kelly não entender. Tá? No começo dos diários, se eu não me engano, está no Mysterium Liber Sectus ou o Tertius, o 2 ou 3, os anjos falam que o Kelly está de má vontade para o Di, mas eles falam isso em grego, que é para o Kelly não entender. Aí vai lá o Di puxar a orelha do Kelly durante a prática. Isso está registrado, gente. Só para vocês terem uma ideia, tá? De como é que é a comunicação. Então, diante de tudo isso, é muito mais simples que vocês iniciem a prática de vocês como todos nós no Brasil iniciamos. Pelo NEL. Tá? E não se enganem, não há nenhum praticante de enoquiano no país que não tenha iniciado a sua prática pelo NEL. Pelo conhecimento da Golden Dawn. Tá? Alguns de nós continuam com a prática, eu, por exemplo, ainda continuo, de vez em quando ainda faço um ritual dessa forma, apesar de estar me voltado, né, ter me voltado mais para os diários. O Robson, quando eu conheci o Robson já estava se voltando para a prática mais tradicional. Tá? Então, assim, todos nós começamos dessa forma. Os mais velhos entre nós, aí, o Frater Goya e o Maggi, por exemplo, né, que escavaram ali a terra para encontrar o enoquiano no Brasil, começaram pelo NEL. Beleza? Ulisses começou no NEL, eu comecei no NEL, todo mundo começou no NEL. Então não pense você que é a cereja do bolo que vai começar direto pelo tradicional, porque dificilmente você vai fazer isso, tá? Dificilmente. E se você começou achando que você vai para o tradicional sem comprar os diários lá do Kevin ou do Peterson, já começou errado. Então... começou muito errado já. Você sabe por que vocês começaram errado se vocês não tiveram os diários? Porque não existe livro escrito por nenhum autor no mundo que compreenda todo o material dos diários. Não existe. Tá? O único material que compreende todo o material dos diários, tudo que foi entregue sobre o sistema, são os próprios diários. Tá? Ninguém, em hipótese alguma, pegou para compilar todos os diários e fazer um material gigantesco, absurdo, para entender aquilo. Obviamente que daria mais de 4.000 páginas sobre o assunto. Tá? Não rolou, até hoje. O máximo que a gente tem, meus caros, eu vou dizer para vocês, é o material do Joseph Peterson, que compreende os 5 primeiros livros dos diários. E se você, jovem mancebo, que acha que isso aqui já compreende todos os diários, porra, isso não dá
um quinto do que foi escrito, que está aqui, ó. Certo? É só uma pequena parte de todo o material. Então, além daquele que, né, que quer estudar o purismo, tem vários problemas. Para além disso, há também a questão da criação de amuletos dentro dos próprios diários, alguns amuletos, algumas coisas que aparecem, que em português ainda carece de muita informação, né, Johan? Carece. Carece. Né? Para quem está na mentoria, já sabe da surpresa, já que eu e o Robson estamos preparando para vocês. Para quem está fora da mentoria ainda, ou dos cursos do Robson, fique aguardando. A gente vai ter notícias muito maravilhosas sobre o sistema enoquiano muito em breve. Tá? Bem, pessoal, mais dúvidas em relação às tabelas? Posso continuar a nossa instrução aqui? Tudo bem. Então, somente a título de informação para que a gente fique gravado aqui, meus caros, o tetragrama divino, a importância dele, como eu já citei para vocês, é extrema dentro da prática do enoquiano. Tá? Por quê? Porque isso aqui só citando como exemplo, para adiantar o assunto aqui para vocês, isso aqui vai determinar, por exemplo, a potência elemental dos anjos servientes dentro do sistema. Vocês lembram que cada um desses anjos abaixo da cruz sefirótica tem 4 letras? 4, né? Isso quer dizer, sim, se vocês entenderam que cada letra representa um elemento dentro de um elemento, dentro de um elemento, dentro de um elemento, dentro de um elemento, está correto. Tá? Então, gente, para a nossa prática, vocês devem entender que o tetragrama divino, nas suas 4 formas, é justamente a chave para o entendimento da evocação dos anjos abaixo da cruz sefirótica. E acima, na construção dos anjos querubes. Quando eu falo anjos servientes ou querubes, algum de vocês tem dúvidas sobre que anjos são esses ainda? Alguém aqui ainda tem dúvidas sobre isso? Não? Posso continuar? Só relembrando, querubes são os anjos de 4 letras, como estes que eu estou citando, R, Z, pula o I, L, A. Tá? Anjos acima desta cruz, que nós chamamos de cruz sefirótica, ou cruz do Calvário, formam os querubes, ou querubins. Tá? Anjos abaixo da cruz, como, por exemplo, o anjo C, Zod, Nesse, ele forma os anjos das funções. Esses 4 caras aqui, tá todo mundo lendo 4? 1, 2, 3, 4. 4 nomes de 4 letras. Todo mundo aprendeu até aí? Esses 4 carinhas aqui, ó, com exceção das letras do centro, eles formam os anjos da medicina, gente. Esses aqui são os 4 caras da torre do ar que são responsáveis por curar qualquer coisa relacionada à mente de vocês. Essa chave que eu mandei aqui agora, hein? Tá? Esses mesmos anjos aqui, de cima e embaixo, gente, formam o subquadrante do ar, do ar. Então, é a razão sobre a razão. O fio da espada completo. Corte que precisa para laços da mente, problemas da mente. Né?
Agora, falando nas funções, eu falei para vocês que os 4 anjos aqui embaixo são os anjos da medicina. Os 4 querubes, e eu já vou explicar para vocês por que 4, são responsáveis pela função descrita nos diários como união das substâncias. Mas, Johan, só tem uma linha de anjos aí. Então, gente, esses anjos acima da cruz sefirótica, eles foram entregues como o que a gente chama hoje dentro da Cabala como permutação de letras, que é alterar a posição das letras numa ordem específica. Então, quando eu digo 4 anjos, o primeiro anjo é o Ur-Zod-La. A pronúncia deste R nos diários está como Ur. A pronúncia da letra Z nos diários é Zod. E o resto é normal. Então, Ur-Zod-La é o primeiro querube. O segundo querube traz a letra A lá para trás do R. E a pronúncia fica Ar-Zodel. Por quê? Porque a letra a letra L, no idioma enoquiano, fica L, como no inglês. Então, Ar-Zod-El. Esse é o segundo anjo aqui. O terceiro anjo, ele continua na mesma ordem, porém começando com L. E a pronúncia é Lar-Zod. Lar-Zod. E finalizando com 4 querubim aqui, ou quarto querube, nós temos iniciando com a letra Z. Zodelar. Zod-Elar. Zod, ou, né, mais rápido, Zodelar. Todo mundo compreendeu essa parte? Vamos fazer isso aqui bem devagar, porque permutação dentro do enoquiano é uma coisa constante. Beleza? Então, aqui, em cada querubim, independente da posição, que seja aqui, seja aqui, seja aqui ou aqui, a permutação ocorre numa ordem extremamente específica. Tá? Eu não vou colocar ainda as ordens de permutação para vocês, porque isso aqui vai complicar a mente de vocês num nível absurdo. Mas isso aqui é extremamente importante na evocação do nome do anjo. Tá? Vou dar somente um exemplo. Lembram quando eu falei sobre o tetragrama divino? Yod, Re, Vav, Re. Alguém saberia me responder aqui no chat qual que é a letra que representa o elemento ar? Vamos lá, gente. Qual que é a letra do tetragrama divino que representa ar? O Neto respondeu ali. Vav. A Delilian também. Vav. Vou dar uma informação para vocês que eu quero que vocês gravem na cabeça de vocês. Cada torre de vigia representa um conjunto de forças que parte do centro para fora. Memorizem esta forma. Do centro para fora. Não é à toa que o rei elemental, Bataevá, ele começa numa espiral no centro.
Todas as forças angelicais nas tabelas começam de dentro para fora. Partindo dessa informação que eu acabei de entregar para vocês, a letra R, que é o canto mais distante do centro, na tabela do ar, ela representa qual letra do tetragrama? Vamos lá novamente. Na torre de vigia do ar. Na torre de vigia do ar. No subquadrante de ar do ar. No ponto mais distante da mesma simetria. Qual letra do tetragrama divino representa a letra R? Da torre de vigia do ar. Do subquadrante de ar do ar. No mais extremo deste subquadrante. A letra R é representada por qual letra do tetragrama? Vocês já deram a resposta, gente. É VAV. É o ar. O que eu falei para vocês? Eu dei a dica. O sistema, ele vai do centro para fora. Sabendo desta informação, nós temos aqui a letra M. No subquadrante água da água. Na torre de vigia da água. Se eu digo para vocês que o sistema ele se abre de dentro para fora, qual letra do tetragrama divino representa a letra M? Primeiro rei. Parabéns, Neto. A mesma coisa vai ocorrer no sul, mas agora numa direção contrária. Nós temos a Torre do Fogo. E aqui é fogo do fogo. A letra R representa qual letra do tetragrama divino? Essa tá fácil, né, gente? Exato, Neto. Iod. E finalizando com a letra A, que representa o Ré final, Terra da Terra. Percebem a simetria do sistema? Percebem como a coisa é ordenada, controlada, bem expressiva? Percebem? Que coisa maravilhosa! A partir desse conhecimento, eu acabo de apresentar para vocês a ordem de execução, por exemplo, do anjo Axir, que é terra da terra. E aí, Giovanni, deu uma explodida na cabeça aí, cara? Legal, né? Imaginem vocês que existe uma ordem muito parecida com cada um desses caras aqui, ó. Então, a partir disso, vocês perguntam, Johan, mas o que eu posso fazer então? Como é que eu escolho cada um desses anjos? Vocês escolhem pelo elemento.
Olha que coisa legal. Aqui no anjo Urzod lá, a sequência de letras não foi assim? Todo mundo concorda comigo? Uma seta apontando para cá, a letra A pulou para trás, e depois a letra L, e depois a letra Z. Não foi essa a sequência? Todo mundo concorda? Gente, a sequência de baixo dos anjos, abaixo da cruz sefirótica, ela vai seguir de baixo para cima. Então, se aqui eu tenho Vav, Ré final, Iod e Ré, eu tenho a mesma coisa aqui embaixo. Ó. Vav, Ré final, Iod e Ré. Aí ficou fácil, né, gente? Aí ficou tranquilo. Todo mundo conseguiu compreender? Então, dentre os anjos da medicina de ar do ar, o anjo FM Nud, dentro da pronúncia do Di, seria o anjo que representaria qual elemento? Seguindo essa ordem que eu acabei de falar para vocês. Qual que é o elemento dele? Precisamente, Neto. Agora eu acabei de ensinar para vocês um conhecimento que é de extrema importância para quem pratica a evocação desses anjos. Eu acabei de ensinar para vocês qual anjo escolher para cada trabalho que vocês fizerem. É isso. Vamos lá aos exemplos? Então, digamos que esse anjo que eu acabei de dizer para vocês, FM Nud, ou F, FMNet, né? Dentro da pronúncia do Di, ele representa o anjo de ar dentro do subquadrante do ar, dentro da tabela do ar. Beleza. Primeiro conjunto de informação. Segundo conjunto de informação. Esses quatro caras são os anjos da medicina. Então, meus caros, eu consigo explorar e explicar para vocês que esse carinha aqui embaixo, ele é responsável por cuidar da cura de qualquer problema relacionado à mente puramente racional. Quais são os problemas que eu poderia citar da mente racional? Falta de concentração, dificuldade com cálculo, por exemplo, dificuldade com raciocínio lógico. Eu acabo de mostrar para vocês qual anjo vocês vão escolher para resolver esses problemas que eu acabei de listar na vida de vocês. Ei, dúvidas? Esse anjo aqui, ele está atrelado a qual letra do tetragrama? Seguindo essa ordem.
Vamos lá, gente. A mesma ordem que eu apresentei para vocês aqui. O anjo Siás, ele está atrelado a qual elemento? Delilian, vamos voltar aqui então. Se a direção seguida pelos querubes é essa, da esquerda para a direita, e aqui eu tenho Vav, a próxima letra seria Ré final. Concorda? E aí depois eu começo com Yod, e aqui eu tenho o primeiro Ré. Seguindo essa ordem, aqui eu tenho o F, que começa com Vav. Subindo para o S, eu tenho terra. Concorda? Isso, que é o Ré final. Aí aqui eu tenho Iod, e aqui eu tenho o Ré primário. Então, automaticamente, o anjo Siás, ele está responsável pela terra, do ar, que também é um anjo da medicina, responsável por tratar coisas como tenho dificuldade em terminar coisas. Por exemplo, eu estou lendo um monte de livro ao mesmo tempo, mas eu tenho dificuldade em terminar o livro que eu estou lendo. Esse anjo seria responsável por fazer você completar coisas. Por quê? Porque ele é rei, final, terra da terra. Conseguem compreender? Eu estou querendo dizer que o anjo Siás, ele é responsável por completar trabalhos da própria mente, atividades da mente racional. Eu acho que essa parte de terminar livros, eu acho que explora perfeitamente aí o que esse anjo faz, tá? Digamos que eu tenha iniciado, então, um curso de aprimoramento na arte de vendas. Esse anjo seria responsável por você terminar o seu curso. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de terminar coisas, a cura desse problema estaria aqui. Do anjo Siás. Todo mundo conseguiu compreender? Ficou claro para todo mundo, gente? Tem alguma dúvida? Essa é a hora, hein? Não quero ninguém com dúvida depois. Mas você vai ver como eles vão perguntar justamente sobre isso depois. É. Sim, com certeza, concordo, Robson. Mas, Johan, por que você está começando dos menores anjos? Porque é mais fácil de explicar, gente. Porque é o mesmo padrão. O mesmo padrão é seguido para todas as hierarquias. Para quem já me conhece, já viu aulas comigo, eu sempre falo, gente, o sistema enoquiano, ele funciona a partir de padrões. Se você entende o padrão, você entende o sistema. Já falei para vocês que é igualzinho matemática. Tá? Então, de acordo com esse construto de pensamento, essa forma de pensar, gente, o anjo Tó-Tetê, ele representa qual elemento dentro do ar do ar? Respondam aí, minha gente. Lembrem-se da ordem que a gente explorou até agora. Nós temos ar, nós temos terra. Qual que é o próximo? Fogo. Aqui, Neto, eu trabalhando com este ano especificamente, eu trabalharia com ele para poder me dar potência de vontade para terminar as minhas atividades. Porque eu não preciso simplesmente concluí-las, produzir um resultado dentro da minha mente. Eu preciso ter a vontade de terminar. Aqui eu uso esse anjo, por exemplo, se eu tiver travado dentro algum estudo
que depende muito da minha mente racional. Exemplo, cara, eu estou muito travado em matemática. Eu não consigo sair daqui. Esse anjo ele vai ajudar vocês a persistir no estudo, para que vocês concluam. Tá? Aqui eu estou falando das paixões, do fogo, da emanação do fogo, do espírito. Então, esse anjo aqui, ele vai ajudar vocês a se moverem diante das dificuldades da mente. Eu até brinco dizendo que esse anjo aqui, ele ajuda a resolver quebra-cabeça. Quando você está lá resolvendo um quebra-cabeça, tipo Lego, alguma coisa, por exemplo, que você travou em algum lugar, você precisa de uma vontade, né, de um ímpeto de vontade para continuar, é esse anjo aqui que você tem que chamar. O Giovanni pergunta, a primeira letra do quadrante da água seria o segundo Rê? Você se refere ao quadrante de água da água, Giovanni? Esse aqui? É aí que a mágica acontece. Se no outro quadrante, na parte de cima, eu estou fazendo assim, qual que é o movimento que eu faria nesse quadrante, então? A dica é, não. Eles não seguem uma ordem específica nos quadrantes. Então, não tem uma continuação lá do ar que vem da água. Qual que é a direção que eu sigo, gente? Assim. Então, Giovanni, se aqui a letra M representa o primeiro Rê, seguindo esta direção, o I representa qual letra do tetragrama? Vamos lá, gente. A sequência da direita para a esquerda agora. Giovanni, da direita para a esquerda. Se o M ele representa o primeiro E, o primeiro Rê, que é de água, qual que é a próxima letra? Não é iódio. Olha a direção que eu sigo do tetragrama agora. Se o M é o primeiro Rê que representa água, o I representa VAV, gente. O D representa o Rê segundo, é o Rê último. E o T representa iódio. Por quê? Porque agora eu estou seguindo esta direção. Pegaram o padrão? Agora fica mais fácil, né? Imagina na parte baixa, né? Quadrante da terra e do fogo. A mesma lógica. Idêntica. Por isso que eu falo para vocês. Se vocês pegam o padrão, a coisa fica fácil. Compreendeu, Giovanni? Giovanni, tá vivo ainda? Ou explodiu o cérebro? Gente, essa é a parte mais complexa que a gente tem para ensinar o enoquiano, porque ela justamente ela funciona com um índice de visualização muito grande da parte de vocês. Vocês precisam visualizar figuras geométricas e direções de conjuntos de letras. É o que nós chamamos de permutação. Por exemplo, né, Robson, dos grupos abertos, seja o de enoquiano ou de magia, quantas vezes você teve problemas de explicar a permutação de letras angelicais? Não só no enoquiano, mas dos anjos Shei na sua vida. Eu só expliquei no meu curso de cabala porque a galera trava toda vez que eu tento. Simplesmente. Mas a questão é muito simples, gente.
A permutação de letras, ela não é um bicho de 7 cabeças. Só a galera quer ir pelo lado mais complicado. E isso é uma tendência que eu vejo sempre, o pessoal tentando complicar mais do que a coisa é. E talvez fosse mais interessante vocês ouvirem o que os seus instrutores, seja eu, Johan, Goya, e o Ulisses, né, fala do que o que vocês tentam supor Exato. necessariamente. Eu sei que é muito motivo de orgulho para vocês, se vocês, por exemplo, descobrirem, né, a forma como é construída isso aqui. No meu curso, quando eu fiz o curso com o Goya, eu estava tão pilhado, né, nessa parte aqui. Na época que eu fiz, inclusive, o curso do Goya era só 2 módulos, né? Eu já tinha perdido o primeiro módulo ao vivo e já estava no final do ano, inclusive, quando eu peguei o segundo módulo, que chegou no momento que eu digitei para ele, no grupo mesmo, que eu falei para ele, Frater Goya, as tabelas são um cubo mágico. Elas se moldam, se reconstroem num pensamento multidimensional. Por quê? Porque eu sempre fui de exatas, então para mim foi fácil pensar dessa forma. A permutação não teve assim tanta dificuldade. O Robson tem um pensamento putamente de exatas, igualzinho, né? Apesar dele não assumir, mas tem, que nos permitiu entender a forma como as tabelas são construídas. Então, assim, é difícil da gente tentar explicar dessa forma em 2 dimensões, né? Com linhas e retas, etc. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, gente, é que o sistema ele funciona numa visão muito... uma necessidade muito grande de visualização tridimensional na mente de vocês. Tá? O Matheus pergunta, qual anjo chamar para entender a tabela? Olha, Matheus, normalmente eu respondo isso aqui com um nível vai procurar, que é bem grande. O Robson ele consegue ser mais grosso do que o Atório de Jequitibado nesse tipo de pergunta, mas como a gente já está aqui há 1h30, eu vou te responder. Todo mundo aí preparado? Todo mundo tranquilo? A resposta é o sênior de Mercúrio. E agora, de qual tabela, hein, gente? A gente está falando de magia, né? Qual elemento lida com magia, gente? Fogo. Eu não vou mostrar, e eu quero que vocês achem, porque material não falta. Quem é o sênior de Mercúrio do Fogo? Normalmente, né, como eu disse, eu não responderia esse tipo de Posso dar pergunta. minha madeirada? Pode, Posso nossa, dar minha claro. madeirada? Deixa de ser vagabundo e vai estudar, porque você não precisa de entidade para entender nada. Você tem um cérebro, use. Vai estudar. Para de ser vagabundo e de achar que tudo precisa de uma entidade, tudo precisa de um espírito. Meu irmão, começa a estudar, começa a ler, começa a se dedicar. Para de querer tudo na boquinha, na mãozinha, porque entidade nenhuma vai fazer o trabalho que é para você fazer, que é o mínimo, que é compreender, estudar. Isso é algo seu, não precisa de uma entidade para isso. Então, gente, para vocês que não conheciam ainda como o Robson se comunica com as pessoas, e principalmente diante desse tipo de pergunta, parabéns. Vocês têm aqui em primeira mão. O nosso amigo ali, oração diária, né? Ele fala, achei complexo, acho que vou ter de assistir 1000 vezes essa aula, mas aproveitando para perguntar, vamos lá, é possível através da taumaturgia chamadas comandar, ter um anjo para te instruir no sistema? Tipo um anjo que vai ser seu instrutor, mas também te ajudando a entender o sistema?
com mais clareza, mesmo que você não tenha feito a sua apresentação na hierarquia, pode parecer uma pergunta idiota, mas vou fazer. Cara, nenhuma pergunta é idiota, mas como praticante que já lida com os anjos, já sabe o humor deles, o Robson também sabe, o Robson quase teve um treco ali, basicamente eu precisaria ligar ali para o 190 do Japão, quase, que ele quase teve um ataque cardíaco ali. Amigo, oração diária, eu vou te responder o seguinte, cara. Para sua segurança, tá? Evite pedir esse tipo de coisa para os anjos. Pensa na resposta do Robson para você, só que multiplicada a um nível que vai te afetar fisicamente, tá? Cara, os anjos são grossos para. Opa, voltamos. Travou? Voltamos? Aí. Então, assim, cara, como conselho mesmo, bicho, de praticante, cara, estuda, bicho, estuda. Porque se tem uma coisa que o anjo não gosta, é de você, por exemplo, que anjo é você? Ah, eu sou o anjo da tabela do fogo aqui, etc. Ah, mas não era você que eu queria chamar, eu confundi o nome com outro anjo da tabela do ar. Bicho, cara, assim, eu vou falar de uma forma que todo mundo aqui entende. Tá? Não está escrito o tamanho do Bepantol que você vai precisar passar na tua bunda para poder sarar a enrabada que você vai tomar do anjo. Sério. Cara, esse tipo de coisa, esse tipo de erro, por exemplo, eu queria chamar o anjo do ar e sem querer eu chamei do fogo do fogo. Bicho, ainda mais com o anjo do fogo, bicho. Cara, esse anjo ele vai meter tão fundo em você que você vai cuspir uma porcelana chinesa, cara. Sério, é um tipo de coisa assim que você não vai querer passar, bicho. Você não vai querer passar. Por que a gente fala isso? É uma coisa que eu e o Robson a gente já falou milhares de vezes, em vários momentos. E se for a sua primeira vez aqui, que bom que você está aqui para escutar isso. Exige muita energia de um anjo para se manifestar nessa realidade, para fazer aquilo que você está pedindo. O mínimo que você tem que fazer é valer a pena o tempo dele. O mínimo. Mínimo. Então, quando você chamar um anjo e ele vir, e você perceber que ele veio, você está ali de frente com o anjo, bicho, aproveita o teu tempo. E tenta não fazer cagada desse tipo, entendeu? Porque senão o castigo vai ser pior. E eles não têm limite, não, em castigo, cara. Um exemplo que eu vou te dar, beleza, você está ali, você está praticando ali o sistema e você faz essa evocação, comete esse erro, o que vai acontecer? Digamos que todo o seu estudo de enoquiano esteja no seu computador. O mínimo que o anjo vai fazer é um curto-circuito da sua casa que pode pegar fogo na casa inteira e o principal que vai queimar é o teu material inteiro. Esse é o tipo de exemplo que pode acontecer. Então, sem terrorismo, assim, na boa mesmo. Vale mais a pena você estudar por si, sabe? E evitar a fadiga. Estuda, se desenvolve, presta atenção no que você está fazendo. Pelo amor de Deus, não evoque um anjo que você acha que é de uma tabela e ele é de outra. Quanto maior é a hierarquia dos anjos, maior é o castigo que você pode receber, né? Maior é o desprezo do anjo se você errar. Por exemplo,
Eu quero aprender violino. Aí você acha que é um anjo das artes mecânicas, mas é um sênior. Cara, isso é um erro assim que você não vai querer cometer, tá? Então é extremamente importante o estudo. Desculpe, gente. É extremamente importante o estudo dos anjos e daquilo que eles fazem. A chave de aprendizado que eu entreguei para vocês hoje sobre as posições angelicais, gente, isso aqui vai fazer parte da prática de vocês pelo resto da vida. Tá? Obviamente, né, se vocês quiserem continuar pela prática neo. Coisa muda de figura quando ali você está praticando os diários, né? Eventualmente, talvez eu e o Robson, né, a gente vai se reunir para fazer uma coisa relacionada aí aos diários, tá? O nosso amigo Oração Diária, ele pergunta de novo. Entendi. Melhor fazer as chamadas pedindo mais compreensão e sabedoria. Seria mais tranquilo, imagino. E, em paralelo, usar seu próprio esforço prático. Cara, eu e o Robson, a gente está com um projeto muito maravilhoso sobre treinamento mágico, cara, a partir do manual de 1 ano do Regardier, cara. O ideal era você estar participando daquele projeto, entendeu? Para que você entenda um pouco mais sobre como funciona o treinamento mágico. Beleza? Porque, assim, cara, não adianta você tentar aprender intelectualmente um sistema se você não tiver uma prática de treinamento mágico anterior para praticar o sistema. Sistema mágico é a última coisa que você tem que aprender para praticar magia. Entendam isso, gente. Entendam isso de uma vez por todas. Não adianta você querer, sou zero bala, né? Totalmente virgem em magia, eu vou começar com Goetia. Bicho, eu não sei nem pô, beleza, é a escolha de cada um. Mas, gente, a verdade é simples. Não se começa a praticar um sistema de magia sem treinamento mágico. Tá? Então, fique com isso na mente de vocês. A Aline ali diz, né? Por isso é importante estudar, e muito antes de evocar um anjo. Exato, Aline. Certo, gente? Então, eu vou finalizando a nossa live de hoje. Queria agradecer vocês. Muito obrigado, Robson, pela sua participação, cara. Foi crucial aqui. Bicho, muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo para vir aqui participar, cara. Puta, foi muito importante isso. Muito mesmo. Muito obrigado mesmo, cara. Você quer falar algumas últimas palavras? Fazer um jabazinho? Pessoal, eu só gostaria de deixar para vocês uma reflexão. Por mais que vocês vejam a magia como algo utilitário que vocês podem estar utilizando para tudo na vida de vocês, essa visão ela não é muito acertada. É importante que vocês entendam que nada substituirá o esforço pessoal, tá? Nada substituirá a sua própria capacidade de entendimento, e isso é fundamental. Então, assim, pode parecer um pouco chato quando eu falo, né, que vocês precisam se esforçar por si mesmos, e precisam mesmo, porque nem tudo vem fácil, nem mesmo na magia. A magia, ela ajuda muito, com certeza, ela funciona, com certeza, mas se você ficar com esse pensamento de bebezinho, onde tudo eu vou pedir para uma entidade, você não é diferente de uma criança. Vocês precisam aprender a amadurecer também dentro da magia, e isso vem através do esforço pessoal, isso vem através de autorresponsabilização, e ser mago não é só fazer magia, tá? Ser mago é agir com sabedoria. E essa sabedoria, ela é uma das características mais importantes do mago, na minha opinião. E se você pensa diferente, bom, você só está errado, ponto. Então, se você pensa em ser mago mesmo um dia, aprenda a agir com sabedoria, aprenda algo de valor com as entidades espirituais, que pode tornar a sua vida melhor, mas não na dependência de espíritos, e sim na autonomia, por meio da capacitação com a ajuda deles. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais, acessem lá robsonbl.com.br, né, enoquiano.com.br, enoquiano com CH. E é isso aí. Muito obrigado, meu querido, muito obrigado. Gente, estaremos ali, né, disponíveis no grupo de Laboratório Enoquiano, no grupo da Mentoria Enoquiana,
Foi uma live maravilhosa. Queria agradecer demais a vocês por vocês terem presenciado. E aqueles que irão assistir novamente, estamos disponíveis para responder qualquer dúvida sobre o assunto. E lembrem-se, só é mago quem domina a si mesmo. Fica a dica. Até mais, gente. Vou parar a gravação.